Salve, salve galera que me assiste, que tá aqui todos os dias comigo e que me suporta, né? Porque tem que me suportar antes de tudo. Segundo um amigo meu que disse que minha voz é insuportável e que ele já estava cansado de ouvi-la. Mas enfim, talvez seja porque eu tenha bastante conhecimento, né? Hoje, eu tava no salão quando de repente o meu cabeleireiro ele me mostrou um Instagram. O nome desse Instagram se chama Apagados pela K2. E eu tenho visto grandes situações de assustar, como por exemplo, uma mãe que abandonou 2 filhos num barraco por conta do uso dessa droga. Há mais ou menos 6, 7 anos eu estou dentro das periferias de São Paulo, em especial na cidade de Diadema. Pois bem, como sou eu mesmo que faço aquilo. Algo me chamou a atenção porque eu percebi que a estrutura de saúde pública dentro da periferia, ela não existe, e a que existe ela é bem ineficiente. É como se a gente estivesse numa construção urbana da década de 80, né? O que a gente está vendo agora em 2022, dezembro, né? Essa quantidade de pessoas sendo atacadas por essa doença da drogadição tem me feito refletir sobre essa estrutura de combate, né? Como que o SUS seria importante se ele fosse eficiente. As pessoas elas sempre defendem, né, o SUS, porque é o papel delas defender o SUS, né? Mas eu sou uma daquelas pessoas que eu acho que o SUS é super importante pela sua condição de oferta de serviço, né? Mas em relação a sustentabilizar, né, essa construção de serviço, ele é ineficiente total. E quando eu vejo essa realidade e quando eu volto, né, a uma estrutura de 100 anos atrás, quando as pessoas se utilizavam da bebida, né, para se drogarem e se automutilarem diante de sofrimentos sociais, eu pergunto piamente a estrutura social em que a gente vive se ela oferece de alguma maneira uma sensibilização para essa condição, né? Eu penso que todo esse mapeamento, toda essa estrutura, ela é caracterizada por um delay. Existe um delay social aí que é muito forte, que faz essa estrutura que deveria ser sólida e necessária cada vez mais distante. A saúde pública em si, ela tem uma real necessidade, né, de fazer-se presente diante essas esferas periféricas. Essas zonas periféricas, elas sofrem mais porque a poluição do ar, a contaminação do solo e a falta de saneamento básico estrutura uma nova vivência, né? Se você não tem esses 3 serviços básicos, você não tem urbanidade. Então você faz parte de um espaço periférico, por isso que não é centro. E toda essa estrutura de combate e fervorosidade, né, que traz essa discussão sempre à tona, aqui ela não existe. Nas escolas não existe, nos hospitais não existe, nas ruas não existe. Não existe um processo de conscientização. Você não vê em nenhum lugar um cartaz dizendo assim, não use drogas, ou então essa droga vai te matar, coisa do tipo. Essa sensibilização, ela é uma estrutura de combate que ela é mantida na inércia, né? É um combate que não existe, ele está ali, mas ele está na inércia. E essa inércia, ela se mantém por longos e longos anos. Um exemplo disso por exemplo, o atual prefeito dessa cidade, de Diadema, ele está eleito pela 4ª vez. Então existe um processo de inércia, né? Se você não vê no primeiro mandato, ok. No segundo mandato, até que ainda vai. Mas no terceiro e quarto já é bem complicado. E essa estrutura, né, esse esquecimento das pessoas faz com que o SUS se torne cada vez mais distante, né, das pessoas. E quando as pessoas puderem, elas vão rapidamente contratar uma saúde privada, né, um plano de saúde. As ambulâncias do SUS demoram, os médicos quase quando vão com alguns, né, não todos, claramente, é uma má vontade, a marcação de consulta é um desastre, a quantidade de vaga também é um desastre e a falta de acessibilidade é um desastre maior ainda. Eu vi até uma foto do SUS lá no Amazonas, né, levando a vacina do Covid. Ali é normal, ali é uma vida ribeirinha. E as enfermeiras, de fato, levam as vacinas daquela maneira mesmo, num barco. O que eu não acho normal é, numa comunidade, não ter dentista 24 horas. O que eu não acho normal
é uma comunidade não ter raio-x 24 horas e nem pediatra. O que eu não acho normal é uma comunidade tão grande ainda ser tratada como UBS, não como UPA. A descentralização da saúde, aquele principal hospital que ele fica no centro, aqui também tem esse principal hospital, que é o quarteirão da saúde, que é o pronto-socorro. Isso tem que deixar de existir. Por que esses grandes hospitais eles são no centro? Porque o SUS é ineficiente. A ineficiência do SUS é o que transborda essa falta de competência. A descentralização talvez me possibilitasse a ter, dentro dessa estrutura de UPA, um tratamento específico para drogadição, sem ter a necessidade de subsidiar uma comunidade terapêutica, por exemplo, que recebe milhões de reais e que tem um trabalho péssimo, ineficiente. Algumas também, não generalizando todas. Então eu acho que esse Instagram, por exemplo, apagados pela K2, que o uso da K2 nas comunidades periféricas, que a falta de diálogo e de conscientização por parte dos órgãos públicos, eles têm feito dentro da periferia uma camada grossa e que vai demorar anos e anos e anos para deixar de existir. O que pode fazer com que essa relação leve essa estrutura ao colapso. As famílias elas vão ser abaladas, elas são desestruturadas e a partir dali elas não permanecem mais no mesmo território. E essa desconstrução de território faz com que essas pessoas percam o principal instrumento de vivência, é a identidade. E quando se perde a identidade, se perde uma história. E quando se perde essa história, deixa de ter memória. E assim, essa estrutura de vivência das periferias brasileiras vão deixando de existir, vão deixando de ser contadas e vão ser lembradas por fracassos familiares e por fracassos humanos. O responsável, como eu já afirmei e reafirmo, é o Estado. Ele é o principal culpado de toda e qualquer mazela que tenha acontecido no país, em especial nos territórios emergentes. Eles não têm a eficiência, eles não têm a capacidade e nem o gerenciamento para compreender esses lugares. A quantidade de agentes de saúde é muito pouco, a quantidade de medicamento é muito pouco e ineficientes. A falta do controle da saúde dos habitantes é inexistente. Eles não têm mapeamento, eles não têm estrutura de continuidade e eles não têm uma necessidade de manter esse sistema sempre ativo. As UBSs, elas são como pronta entrega ou então como delivery, você vai lá só quando precisa. Não existe aplicação da família do PSF, né, que é de estar na família, de estar dentro das casas. Como tem um fluxo muito grande de casas de aluguel, como tem um fluxo muito grande de venda de casa, esse mapeamento também não existe de território e as pessoas vão vivendo. Então, essa simplificação que eu fiz agora para vocês em relação a esse grandioso problema do aumento da drogadição e do uso da K2 nas periferias, não é culpa das pessoas, é culpa da falha organizacional do Estado. As pessoas elas não querem usar droga, elas se drogam, é diferente. E essa possibilidade faz a gente questionar de novo. Tem a vacina, mas não tem um local para cuidar de pessoas que estão na drogadição. Como funciona isso, né? É o mesmo dizer que tem tirada de sangue todas as quarta-feiras e no resto da semana não tem nenhum dia de atendimento de dentista. O SUS, junto com essa construção de Estado, além de ineficiente, é um dos piores sistemas de saúde gratuitos já oferecidos em todo o planeta. Eu acredito que ele tem uma salvação muito clara e acho que esses gestores também têm essa percepção e que vão se emancipando, né, que vão se reestruturando. E tudo isso vai fazer com que essas relações, como por exemplo, de como que esse sistema vai ficar daqui 10, 15 anos, que vem uma nova geração, né? A geração que precisa de mais psicólogos e não gosta nem um pouco de ir para o hospital, que quer ser atendida ali, via celular, através da telemedicina. O último governador que eu vi falando sobre foi o João Dória, né? Sobre propor a telemedicina através de atendimento psicológico. Eu espero que seja um futuro tão próximo. Do mais, minha galera, eu tentei de alguma maneira deixar claro para vocês como que eu estou vivenciando e vendo tudo isso. Eu espero que de alguma maneira esse relato te forneça algum tipo de informação e que você, se tiver vontade, faça um mapeamento, né, dessa estrutura de drogadição nas comunidades periféricas. É urgente e emergente. Se você curtiu esse vídeo, aliás, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui e manda pra galera, porque hoje o tema foi esse, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá. Que droga.